Direito constitucional. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Resumo este retirado do livro de Direito Constitucional do autor Alexandre de Moraes. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Estado de defesa e estado de sítio. A Constituição Federal prevê a aplicação de duas medidas excepcionais para a restauração da ordem em momentos de anormalidade: estado de defesa e estado de sítio, possibilitando inclusive a suspensão de determinadas garantias constitucionais em lugar específico e por tempo certo, possibilitando a ampliação do poder repressivo do Estado, justificado pela gravidade da perturbação da ordem pública. O estado de defesa é uma modalidade mais branda de estado de sítio e corresponde às antigas medidas de emergências do direito constitucional anterior e não exige para sua decretação por parte do Presidente da República autorização do Congresso Nacional. O decreto presidencial deverá determinar o prazo de sua duração, especificar as áreas abrangidas e indicar as medidas coercitivas nos termos e limites constitucionais e legais. O estado de sítio corresponde à suspensão temporária e localizada de garantias constitucionais, apresentando maior gravidade do que o estado de defesa, e obrigatoriamente o Presidente da República deverá solicitar autorização da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para decretá-lo. Em ambas as hipóteses, serão ouvidos, sem caráter vinculativo, os Conselhos da República e da Defesa Nacional para que aconselhem e opinem ao Presidente da República. A possibilidade do controle jurisdicional do estado de defesa e do estado de sítio envolve diversos problemas, mas a doutrina e a jurisprudência direcionam-se para a possibilidade do controle da legalidade. Assim, será possível ao Poder Judiciário reprimir eventuais abusos e ilegalidades cometidas durante a execução das medidas do estado de defesa ou de sítio, inclusive por meio de mandado de segurança e habeas corpus, pois a excepcionalidade da medida não possibilita a total supressão dos direitos e garantias individuais e tampouco configura um salvo-conduto aos agentes políticos para total desrespeito à Constituição e às leis. Como acionar o estado de defesa? A previsão legal está no artigo 136, caput, da Constituição Federal. Hipóteses: ordem pública ou paz social ameaçada, instabilidade institucional ou calamidade natural. A atribuição para a decretação vem do Presidente da República. Procedimento: Presidente verifica a hipótese legal, solicita pareceres dos Conselhos da República e da Defesa Nacional. Com os pareceres, decidirá se decreta ou não o estado de defesa. O prazo é máximo de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias uma única vez. Áreas abrangidas: locais restritos e determinados, de acordo com artigo 136, caput da Constituição Federal. Restrições a direitos e garantias individuais. Poderão ser restringidas o sigilo de correspondência e de comunicações telegráficas e telefônicas, direito de reunião, exigibilidade de prisão somente em flagrante delito ou por ordem da autoridade competente. Controle político sobre a decretação é posterior. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificativa ao Congresso Nacional, que somente aprovará a decretação por maioria absoluta de ambas as casas legislativas, editando o respectivo decreto legislativo. Fiscalização política sobre as medidas. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Atividade parlamentar. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Em hipótese alguma, permite-se o constrangimento do Poder Legislativo sob pena de crime de responsabilidade. Responsabilidade. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Prestação de contas. Cessada a situação excepcional, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com a especificação e justificação das providências adotadas,
com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Desrespeito dos requisitos e pressupostos constitucionais por parte do Presidente da República. Pode vir a ser crime de responsabilidade, de acordo com o artigo 85 da Constituição Federal, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais. Agora, o estado de sítio. Tem previsão legal no artigo 137, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. As hipóteses seriam a comoção nacional, a ineficácia do estado de defesa, declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Atribuição para decretação é do Presidente da República. Procedimento. Presidente verifica a hipótese legal, solicita pareceres dos Conselhos da República e de Defesa Nacional. Com os pareceres, solicita ao Congresso Nacional autorização para a decretação do estado de sítio, expondo os motivos determinantes do pedido. O Congresso Nacional somente poderá autorizar por maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Somente com a autorização o presidente poderá decretar o estado de sítio. O prazo para o estado de sítio é no máximo de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias de cada vez, de acordo com o tempo necessário da guerra ou para repelir a agressão armada estrangeira. Ou seja, pode ser prorrogado inúmeras vezes enquanto perdurar a guerra ou ameaça estrangeira. Áreas abrangidas. Âmbito nacional. Após o decreto, o presidente especificará as medidas específicas e as áreas abrangidas. Restrições a direitos e garantias individuais. Poderão ser restringidas a inviolabilidade domiciliar, sigilo de correspondência e de comunicações telegráficas e telefônicas, direito de reunião, direito de propriedade, exigibilidade de prisão somente em flagrante delito ou por ordem da autoridade judicial competente, e liberdade de manifestação, do pensamento, a criação, a expressão e a informação. Controle político sobre a decretação. O controle congressual é prévio, uma vez que há necessidade de autorização para que o presidente o decrete. Fiscalização política sobre as medidas. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Atividade parlamentar. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Em hipótese alguma, permite-se o constrangimento do poder legislativo sob pena de crime de responsabilidade. Além disso, no estado de sítio, não se incluirá a possibilidade de restrição à liberdade de informação, à difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Responsabilidade. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Prestação de contas. Cessada a situação excepcional, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com a especificação e justificação das providências adotadas com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Desrespeito dos requisitos e pressupostos constitucionais por parte do Presidente da República vem a ser crime de responsabilidade sem prejuízo das responsabilidades civis e penais. Forças Armadas. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Os membros das Forças Armadas são denominados militares e estão sob chefia do Presidente da República. A Constituição Federal prevê que o Congresso Nacional deve editar a lei complementar estabelecendo as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Porém, desde logo, determina que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei, salvo para as mulheres e os eclesiásticos, que estarão isentos em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Compete ainda às Forças Armadas, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, depois de alistados, alegarem imperativo de consequência, atendendo-se como tal o decorrente da crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.
Anote-se finalmente que os membros das Forças Armadas aplicam-se às seguintes disposições constitucionais, além do que vier a ser fixado em lei. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas com plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público, civil, permanente, será transferido para a reserva nos termos da lei. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego, função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos ou não, transferido para a reserva nos termos da lei. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partidos políticos. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença judicial transitada em julgado será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica no respectivo ente estatal. A lei disporá sobre o ingresso das Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Segurança Pública. A Constituição Federal preceitua que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sem, contudo, reprimir-se abusiva e inconstitucionalmente a livre manifestação do pensamento por meio dos seguintes órgãos. Polícia Federal. Deve ser instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União. Destina-se a apurar infrações penais contra a ordem pública e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Polícia Rodoviária Federal é órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Polícias civis deverão ser dirigidas por delegados de polícia de carreira, são incumbidas, ressalvada a competência da União, das funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto das infrações militares. Importante salientar que, nos termos do artigo 24, inciso 16 da Constituição Federal, a legislação sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis é de natureza concorrente entre União e Estados. Polícias militares, sua atribuição é de polícia ostensiva para a preservação da ordem pública. Corpo de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, são incumbidos da sua execução de atividades de defesa civil. O artigo 144
parágrafo 6 da Constituição Federal localiza as polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares como forças auxiliares e reserva do Exército, subordinando-os, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, os quais compete a direção administrativa, funcional e financeira da polícia. Por fim, a Constituição Federal concedeu aos municípios a faculdade, por meio do exercício de suas competências legislativas, de constituição de guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sem, contudo, reconhecer-lhes a possibilidade do exercício de polícia ostensiva ou judiciária. O Supremo Tribunal Federal, porém, declarou a possibilidade do município atribuir às guardas municipais o exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. É isso, fico por aqui e apaga a luz.